versículo... João 20, versículo 11, diz assim: Maria, entretanto, permanecia, pode ficar sentado mesmo, tá, irmãos? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. E recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Olha só como Jesus, irmãos, o carinho. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Eu peço que o Senhor tenha liberdade, fale conosco, tanto nós que estamos aqui, quanto as pessoas que estão nas suas casas, ouvindo essa palavra, que esta palavra, esta mensagem, possa alcançar o coração de cada pessoa, cada vida, Pai, que ouvi-la em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor renove no coração dos crentes, no coração do teu povo, essa esperança de um dia realmente encontrar e estar para sempre com o Senhor na eternidade, Pai. Fica conosco, nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje comemora-se a Páscoa, e a Páscoa para nós, né, é um pouco diferente da Páscoa. Hoje eu falei mais de manhã um pouco sobre isso. É um pouco diferente até da Páscoa que foi instituída lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus mandou matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas, e mandaram que eles, a partir daquele momento, né, e eles tiveram o livramento, eles saíram dali. Hoje de manhã nós falamos que eles celebraram a Páscoa antes do livramento. Eles celebraram a vitória mesmo antes de saber o que ia acontecer. Mas eles celebraram, fizeram o que Deus mandou, passaram o sangue, comeram o cordeiro, preparados, né, com o cajado na mão, com os lombos cingidos, sandália nos pés, ou seja, preparados, né, celebrando a vitória ali no Egito, mas preparados para sair imediatamente do Egito. E nesse sentido, meu irmão, tem tudo a ver conosco, com a igreja. A gente está aqui também, e não é errado a gente celebrar as vitórias que a gente tem aqui neste mundo. A gente vive a nossa vida aqui neste mundo, a gente pode e deve celebrar as nossas vitórias aqui neste mundo, mas preparados para quando Deus nos chamar, nós podermos realmente nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Páscoa para nós é um pouco diferente do que foi lá no Antigo Testamento, porque eles sacrificavam um cordeiro, derramavam o sangue de um cordeiro, simbolizando que viria o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Mas a Páscoa para nós hoje, irmãos, é principalmente a crucificação de Jesus, a vida de Jesus, a obra de Jesus Cristo, principalmente a obra dele na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. A Páscoa para nós hoje nós celebramos no dia da ressurreição. Eu até disse, se a gente pensar um pouquinho, meditar um pouquinho,
a gente vai saber que Jesus celebrou a Páscoa antes da sua morte. Ele morreu, demorou 3 dias ainda para ele ressuscitar, e ele ressuscitou no domingo. Então, a gente sabe, pastor, como que é esse negócio? Jesus celebrou a Páscoa, agora a gente celebra num dia diferente, talvez, ainda que o calendário é diferente mesmo. Mas hoje, irmão, nós celebramos a Páscoa no dia da ressurreição. A igreja acostumou-se a celebrar a Páscoa, não igual o judeu celebrava, não na mesma data do judeu, mas a igreja acostumou-se a celebrar a Páscoa no dia da ressurreição de Jesus Cristo, que era no domingo. Aliás, a igreja primitiva celebrava a ceia, não era uma vez por mês, mas todo domingo, todo o primeiro dia da semana, que é o domingo, tinha celebração da ceia do Senhor. Então, meu irmão, hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Hoje é o dia que a gente para meditar na ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, meu irmão, nós não estaríamos aqui hoje. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele teria sido apenas mais um profeta como os demais. Teria sido apenas mais um líder religioso, como os demais líderes religiosos, como Maomé, Confúcio e outros líderes que houveram. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que Jesus Cristo ressuscitou. E no texto que nós lemos aqui, nós vemos essa Maria Madalena. Uma vez eu preguei sobre a Maria Madalena. Ela acompanhou Jesus desde o dia que ela foi liberta de 7 espíritos imundos. Ela começou a acompanhar Jesus. E ela não deixou Jesus. Ela estava lá aos pés da cruz. E ela estava lá no momento que Jesus ressuscitou. Foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Então Maria Madalena viu Jesus ressuscitado. Pedro e João, no mesmo texto aqui, um pouquinho antes, Pedro e João também viram Jesus ressuscitado. Eles não viram Jesus, mas eles viram os lençóis vazios, toda aquelas faixas que envolviam o corpo de Jesus, o corpo de um morto naqueles dias. Eles viram aquelas faixas lá oca, né? Sem nada dentro. O corpo de Jesus não estava dentro das faixas. Eles viram os lençóis arrumadinhos lá, mas os lençóis estavam vazios. Jesus não estava naqueles lençóis, e eles entenderam que Jesus havia ressuscitado. Os discípulos no caminho de Emaús, todo mundo conhece bem a história, iam conversando, batendo papo, triste, conversando com tristeza em seus corações. De repente Jesus se coloca no meio deles e passa a falar com eles e vai com eles. E aí quando chega num determinado momento que Jesus fez que ia passar direto, e só fica Jesus conosco, já se faz tarde, fica conosco, Senhor, no chamado de Jesus. E aí quando eles partiram o pão, eles perceberam que era Jesus. E eles entenderam que Jesus tinha ressuscitado. Eles voltam, né? Caminho de 24 quilômetros, parece que 7 quilômetros, 8 quilômetros. Eles voltam para Jerusalém. E aí, para falar para os discípulos que, Jesus ressuscitou e esteve conosco. E aí, quando chegaram lá, os discípulos falaram, as mulheres bem que falaram aí mesmo, que viram Jesus e tal. Ficaram assim. E aí depois ele aparece pessoalmente para esses discípulos que estavam trancados num quarto, numa sala, alguma coisa, numa casa, amedrontados, com medo. Jesus aparece ali para aqueles discípulos e fala, paz seja convosco, sopra sobre eles o Espírito Santo. Eles entendem que Jesus havia ressuscitado. Aí vem o Tomé depois e fala assim, de maneira nenhuma crerei que Jesus ressuscitou. E Jesus aparece de novo agora para Tomé, junto com os 12, com os 11, né? E ele fala assim, aqui Tomé, põe aqui o seu dedo, põe aqui na minha mão, põe sua mão aqui no meu lado, né? O lugar, as feridas que ele havia sofrido. Então Jesus ressuscitou, meu irmão. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, versículo de 3 a 8, Paulo diz assim, olha, Paulo diz que ele apareceu a Cefas, que é Pedro,
Depois, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e Paulo fala assim, dos quais muitos ainda vivem nos dias de hoje. Por que, irmãos, que esse texto, por exemplo, o tempo é curto aqui, mas por que esse texto é importante? Que algumas pessoas depois falaram, tem alguns teólogos, foi alucinação, que Jesus não ressuscitou nada. Tem teólogos hoje que falam sobre isso. Agora, como que 500 pessoas iam ter a mesma alucinação? Como que pessoas diferentes em vários lugares, e pessoas que Paulo diz que estavam vivas ainda, iam ter a mesma alucinação, não é? Como, irmãos? Impossível. Então Paulo diz assim, apareceu a Cefas, aos 12, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. E aí Paulo fala assim, por último ele apareceu também a mim. A gente conhece a história, quando Paulo estava indo lá no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, ele cai por terra, levanta cego ali, é conduzido lá para Damasco, e aí o Ananias vai lá e ora por ele, as escamas caem dos olhos, e Paulo se torna no grande pregador que a gente conhece, que ele se tornou e sabe que ele se tornou. Então, irmãos, Jesus ressuscitado, ele comeu com seus discípulos. Quando Pedro, por exemplo, estava lá, tinha voltado a pescar, a Bíblia diz que ele aparece lá na praia, e os discípulos olham para ele lá, ele está assando um peixinho na brasa, e ele come peixe, come pão, junto com seus discípulos. Ele apareceu, comeu com seus discípulos, ele conversou com seus discípulos, transmitiu ensinamentos depois de ressuscitado. Quando você lê lá em Atos no capítulo 1, você vai ver isso, ele depois de ressuscitado, ele transmite ensinamentos, faz promessas aos seus discípulos, inclusive aquela promessa de Atos 1, versículo 8, que ele fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até Conselheiro Pena, né? Está escrito lá? Não leu lá não? Até os confins da terra, provavelmente Conselheiro Pena e outras cidades, outros países estavam incluídos nesses confins da terra, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Então ele comeu, transmitiu ensinamentos, fez promessas, e aí depois, lá em Atos, no capítulo 1, enquanto ele terminou de falar essas coisas, fazer promessa e tal aos discípulos, que ele seria com eles e tal, que era para eles serem testemunhas até o confim das terras. Aí a Bíblia diz que os discípulos estão conversando com Jesus, de repente Jesus começa a subir, eu consigo imaginar a cena assim, irmãos, ele termina de falar e ele começa a flutuar, subindo, subindo. A Bíblia diz que ele sobe para os céus assim, aos olhos dos discípulos ele começa a subir aos céus. E a Bíblia diz que quando os discípulos ficam assim, parados ali, admirados, vendo Jesus subir para os céus, aparecem dois anjos diante dos discípulos, aquele texto que eu li no começo do culto, e fala assim, senhores, por que vocês estão olhando para as alturas? Porque Jesus já tinha ido, já tinha sumido já nas nuvens. E aí os anjos falam assim, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que vocês viram subir, ele voltará da mesma maneira como vocês o viram subir, ele vai de voltar, ele há de voltar, aleluia. Então ele vai voltar, meu irmão, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou lá em João 14, versículo 1 em diante. Jesus fala assim, olha, antes quando ele estava ainda com os discípulos, ele fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito. E ele diz assim, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e os levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, meu irmão? Quantos querem estar com Jesus aí? De verdade, fala assim, eu quero. Ele falou que vai voltar, meu irmão, para nos levar, para levar a sua igreja, para buscar a sua igreja. Ele ressuscitou, meu irmão, ele está vivo hoje, e ele vai voltar para buscar a sua igreja, aleluia. Ele vai voltar, meu irmão. Essa é a esperança do crente, meu irmão.
Essa é a nossa esperança quando algum familiar nosso parte e conhece o Senhor, é um servo do Senhor. Essa é a nossa esperança, meu irmão, que um dia nós vamos encontrar de novo. Essa é a palavra de consolo que Paulo deixa lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quando ele fala assim: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem, porque esses que dormem no Senhor, nós os vivos de maneira nenhuma vamos precederemos aqueles que dormem, mas quando a trombeta tocar, eles ressuscitarão primeiro. Aqueles que partiram, aqueles que dormem no Senhor, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos também, nós vamos ser arrebatados e vamos encontrar todos nos ares com o nosso Senhor Jesus Cristo. E estaremos para sempre com o Senhor, a palavra de Deus diz. E Paulo fala assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Quantas vezes, meu irmão, eu consolei pessoas com essas palavras? Quantas vezes eu preguei em velórios onde tinha algum crente morto ali? Ou seja, o corpo do crente estava ali, mas a pessoa já está com Cristo. Semana passada eu preguei aqui quando Jesus falou para aquele malfeitor lá na cruz, quando Jesus falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente crê nisso, meu irmão. Quem está servindo a Jesus hoje, quem crê em Jesus hoje, de todo o seu coração, colocou a sua fé no Senhor, confessou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, a gente crê que essa pessoa parte, meu irmão, e ela tem a salvação, ou seja, ela vai se encontrar com Jesus Cristo. Na mesma hora que os nossos olhos se fecham aqui, eles se abrem lá, na presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cada vez mais, irmãos, nós precisamos nos apegar a essas palavras. Cada vez mais, eu e você e cada um de nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Essa certeza, meu irmão, de que se nós partirmos, nós estaremos para sempre com o Senhor. Cada vez mais nós que temos parentes que ainda não servem a Deus, devemos lutar, meu irmão, devemos fazer de tudo, pagar o preço que for. Não estou falando daquele preço que Jesus pagou lá na cruz do Calvário, não. Mas às vezes no preço da humilhação. Tem crente, irmão, que não se humilha. Tem crente que o outro pode estar indo para o inferno, que ele fala assim: eu estava certa, pastor, eu estava certo. É uma eternidade sem Deus, meu irmão, é uma eternidade sem Jesus. Pague o preço que for, para que seus filhos sejam salvos, sua família seja salva. Ore, pastor, eu oro, ore mais. Porque é uma eternidade sem Deus, é uma eternidade sem salvação, é uma eternidade separada de você, é uma eternidade separada principalmente de Deus. Então está na hora, meus irmãos, da gente levar muito a sério essa questão da nossa salvação. Está na hora da gente não se apegar aqui no nosso Egito, como o povo de Israel, aqui neste mundo que a gente está vivendo, meu irmão. Está na hora da gente ser crente de verdade, meu irmão, não está na hora de brincar. Não está na hora mais de brincar. O Evangelho é verdade, meu irmão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As palavras que eu estou falando para você nessa noite, são palavras de Deus. São palavras de Deus. Então, meu irmão, Jesus Cristo ressuscitou. Romanos 6, versículo 9, diz assim: sabendo que tendo Cristo
tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio, não teve mais domínio sobre Jesus. Ele venceu a morte. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo como que brinca, zomba da morte. Ele fala assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte por mim e por você, meu irmão. Jesus ressuscitou. 1 Coríntios 15, 23 diz assim: mas cada um por sua ordem, primeiro Cristo, que é as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, primeiro Ele, depois aqueles que são de Cristo, ressuscitarão na vinda dEle, aleluia. 1 Coríntios 15, versículo 42 a 44 diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. E agora digo isso, 1 Coríntios 15, 50 a 53, diz assim: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Paulo está falando, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós teremos um corpo semelhante àquele corpo de Jesus. Teremos um corpo que não se limita diante dessa parede, um corpo que vaza lá do outro lado da parede. Teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, que não precisava de maçaneta, não precisava de porta, não precisava de chave. Quando os discípulos viram, ele atravessou a parede e estava lá, né? Diante dos discípulos. E assim seremos nós, meu irmão, eu e você. Corpo ilimitado, sem as limitações. Porque convém que isso que é corruptível hoje, agora, se revista da incorruptibilidade. E isso que é mortal se revista da imortalidade. Morte, nunca mais. Como aquele cântico do Voz da Verdade. Nunca mais. Nunca mais. 1 João 3,2 assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Você vai ser semelhante a Jesus, meu irmão. Ele é a primícia, e nós seremos semelhantes a Jesus, um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. Então, meu irmão, Jesus ressuscitou, e um dia, se nós passarmos pela morte, digo isso porque nós podemos ser arrebatados, amém? Sem passar pela morte, e é a melhor coisa. Então ele ressuscitou, e um dia nós vamos ressuscitar também, se não passarmos pela morte. E nós seremos semelhantes a Ele. O mesmo corpo glorificado. O corpo que corre e não se cansa. Como está lá em Isaías 40. Caminha e não se fatigam. Né? Aquele corpo que não sente dor. Aquele corpo que não sabe mais o que é sofrimento. É esse corpo que nós vamos ter, meu irmão. Aquele corpo que não sabe mais o que é enfermidade. Não sabe mais nem o que é morte. É esse corpo que nós vamos ter no nome de Jesus. Semelhantes ao corpo de Jesus. O mesmo corpo glorificado e incorruptível. Não mais sujeito ao pecado. Lá não vai entrar pecado, meu irmão. Não mais sujeito ao pecado. Lá o pecado realmente
lá o pecado vai ficar do lado de fora. Não vai haver mais essa possibilidade de pecarmos. Queria que você se colocasse de pé. A certeza de que Jesus, o Barreto, é em cima da hora, mas porque ele vive. Podemos até já o pastor Neuci cantando meio que a capela, enquanto o Barreto vai entrando com o violão aí. Porque não tem como não cantar esse canto, irmão. Porque ele vive, você vai viver também. Porque ele ressuscitou. Se você passar pela morte, você vai ressuscitar também, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Posso crer no amanhã. Toda a igreja. Porque ele vive. Aleluia! Eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus, vive está. Vai chegar. Deus enviou seu Filho amado. Aleluia. E perdoar. Aleluia. Na cruz sofrer por meus pecados. Ele Mas ressurgiu. E vivo com o Pai está. Se ele vive, você vive também, meu irmão. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Feche seus olhos. Quero orar por Aleluia. você. Em nome de Jesus, coloque a sua mão sobre o seu coração neste momento. Eu gostaria que você entregasse mais uma vez. Não importa se você já fez isso centenas de vezes, meu irmão, como eu já fiz. Mas entrega a sua vida ao Senhor neste momento, meu irmão. A Bíblia diz, o cântico que nós cantamos acabou de dizer, que nós acabamos de dizer assim: mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Nosso Deus está vivo, meu irmão. Jesus ressuscitou, mas Ele está vivo aqui entre nós. Entrega a sua vida nas mãos dele nessa noite. Fala aí, fala com ele aí, faz a sua oração diante dele. Fala: Deus, eu entrego a minha vida diante do Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos, Pai. Se tiver algum crente aqui nessa noite que não tem certeza nem convicção da sua salvação, meu irmão, entrega a sua vida nas mãos dele. Fala: Deus, eu entrego nas tuas mãos e eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade, eu vou ter certeza, eu vou ter convicção de que, Senhor, tocar a trombeta nessa noite, eu estarei com o Senhor. Aleluia. Entrega a sua vida nas mãos dele. Pai, eu oro, meu Deus,
E coloco, meu Deus, entrego diante do Senhor, Pai, cada vida, meu Deus. As nossas vidas, Pai, eu declaro agora que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, que vivo está, Pai. Não é na mão de qualquer pessoa, na mão de alguém que já morreu e permaneceu morto, não. Mas nós entregamos a nossa vida, Pai, nas mãos daquele que está vivo. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia. O Senhor mesmo declarou, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, Pai. Talvez alguns de nós aqui, meu Deus, eu não sei, Pai. Talvez alguns de nós passaremos pela morte física, meu Deus. Mas nós vamos partir deste mundo, meu Deus, quando chegar a nossa hora, com essa convicção de que um dia, assim como o Senhor ressuscitou dos mortos, nós também vamos ressuscitar e vamos encontrar com o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, aleluia, meu irmão. Você pode se alegrar na presença do Senhor, você pode aplaudir o Senhor, esse Deus que está vivo. Oh, aleluia, glória a Deus, glória, glória ao Pai, glória ao Filho. Vamos falar comigo, fala assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, glória ao meu Jesus, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. Aleluia, glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Santo Espírito do Senhor seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Terça-feira nós temos oração 7 horas. Quinta-feira nosso culto ainda é 6h30. E domingo ainda é 6h30 também, por causa desse negócio de 8 horas estar aqui em casa. Tá bom, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Continue servindo a Deus, continue adorando a Deus. O nosso Deus está vivo. Deus te abençoe. Aleluia, Deus.